Tive... Pronto. Desculpa. Olá pessoal, tudo bem? Mais uma semana de muito trabalho aqui no nosso Mandato da Esperança, semana que começou na segunda-feira com notícia boa. O presidente Lula sancionou a lei que coloca o Brasil sorridente, coloca a política de saúde bucal como política de Estado no nosso país. E foi uma semana marcada por greve dos professores e das professoras, uma luta muito importante na cidade em defesa da educação pública, e por isso a nossa agenda mudou um pouquinho aqui nessa semana. A reunião da Comissão de Educação, Saúde e Cultura, por exemplo, teve que ser mais rápida, mas a gente aprovou a moção de apoio na comissão, a luta dos professores, a reivindicação dos professores e das professoras, e foi rápida a reunião porque junto com o presidente da casa aqui da Câmara, o deputado Wellington Luiz, nós articulamos uma reunião com o Sindicato dos Professores e 14 deputados presentes, reunião que foi muito importante para trazer o governador Ibanez e o GDF de volta para a mesa de negociação, porque só tem uma saída para a greve, é o governo do Distrito Federal negociar e apresentar uma proposta para os professores, e nessa reunião de segunda ficou arranjado e combinado uma reunião que aconteceu na quarta-feira. Infelizmente, a reunião foi importante porque marca o retorno do governo para a mesa, mas ainda sem proposta, e a Assembleia de quinta-feira decidiu: a greve continua, Ibanez, a culpa é sua. Precisa apresentar uma proposta, precisa respeitar e valorizar os professores e as professoras na cidade. Sobre a greve dos professores e das professoras, nós ainda fizemos algumas ações importantes essa semana. Entramos com representação no Tribunal de Contas contra o governo do Distrito Federal. Primeiro, para cumprir a meta 17 do Plano Distrital de Educação, que trata da isonomia. O GDF não cumpre a lei, Ibanez está na ilegalidade. E uma segunda representação para tirar a propaganda mentirosa, a propaganda enganosa que o GDF está vinculando na mídia e na TV, nos jornais e nos sites, tentando jogar a população contra o movimento, contra os professores e as professoras. E mente, diz que cumpre a lei do piso, é mentira, não cumpre. Diz que tem negociação, que está atendendo as pautas, as reivindicações da categoria, e é mentira. Governador, senta, negocia e apresente uma proposta para os professores e para as professoras. Na segunda-feira a gente também teve na SPU, junto com o Movimento do Campo, MST, CONTAG, MATR, junto com o INCRA, para tratar da pauta da reforma agrária aqui no Distrito Federal. Essa é uma pauta muito importante no nosso mandato. Semana também participamos do plenário na terça-feira e votamos no plenário a moção de apoio à greve, uma votação importante, com todos os votos dos deputados e deputadas presentes, mostrando força na luta e o apoio da Câmara Legislativa e o nosso mandato, que tem ajudado muito nessa luta tão fundamental em defesa da educação pública. Na terça-feira nós estivemos na Orquestra Sinfônica do Teatro Nacional Cláudio Santoro, a Orquestra Sinfônica que obviamente não está acontecendo no Teatro Nacional porque ele está fechado, são 10 anos do teatro fechado, mas acontece na Sala Plínio Marcos, ali na Funarte, toda terça-feira. Deixo aqui esse convite para todo mundo que não conhece ir na Orquestra Sinfônica, ou quem que já conhece, mas tem tempo que não vai, vá prestigiar. É um belíssimo espetáculo e quero colocar aqui o nosso mandato e a Comissão de Cultura dessa casa à disposição dos músicos, das musicistas da Orquestra Sinfônica, por valorização da orquestra e dos trabalhadores, né? Os músicos e musicistas são trabalhadores e merecem ser valorizados e respeitados. Então, nosso mandato está à disposição também da Orquestra Sinfônica e da cultura na cidade. Aliás, foi uma semana com uma importante vitória para a cultura. Na quarta-feira, o Tribunal de Contas votou autorizando o desfile das escolas de samba na cidade. Essa foi uma luta que nós encampamos aqui no nosso mandato e também com a Comissão de Cultura. Fizemos reunião, mobilização com as escolas de samba para garantir que tenha o desfile. Agora não tem jeito, o Tribunal de Contas autorizou, o governo vai ter que fazer, graças à pressão, mobilização do setor cultural dessa cidade, vai ter desfile das escolas de samba, e é muito importante a gente retomar a produção cultural e uma política cultural no nosso Distrito Federal. Vitória da cultura, vitória da mobilização. Tivemos também mais uma ação da nossa Comissão de Educação, Saúde e Cultura, que dessa vez visitou o Hospital Regional de Ceilândia. Uma semana que os servidores, os vigilantes,
estavam de greve porque a empresa não pagou o vale alimentação, o que causou, obviamente, tumulto já na entrada do hospital. Também fomos no pronto-socorro e verificamos que é preciso cuidar melhor da saúde do Distrito Federal. Várias pessoas em macas, nos corredores, o atendimento, a estrutura do Hospital de Ceilândia precisa urgentemente também de uma reforma, de mais atenção por parte do governo do Distrito Federal, e visitamos 2 serviços importantes do hospital. O SVO, que funciona numa instalação hoje improvisada, é preciso recompor espaço físico, servidores também, condições materiais, transporte e um espaço adequado, né, para conversar com as famílias, para os servidores poderem conversar com as famílias, e também o NRAD, que é um atendimento muito importante no Serviço Público de Saúde, o atendimento domiciliar, mas que também precisa de mais estrutura, de servidores, profissionais, mais apoio, mais investimento, ampliação. E hoje lá em Ceilândia tem uma demanda muito urgente, que é de carros e motoristas, que às vezes, como não tem carro, não consegue que as equipes, né, cheguem na casa das pessoas. Nós vamos continuar acompanhando, estamos produzindo um relatório dessa visita para entregar para o Conselho de Saúde, entregar para a Secretaria de Saúde e também para os órgãos de controle, o Tribunal de Contas e o próprio Ministério Público, dessa ação, mais uma da nossa Comissão de Educação, Saúde e Cultura. Ainda falando em saúde, na sexta-feira, dia 12 de maio, Dia Internacional da Enfermagem, com mais uma grande vitória, grande conquista. O presidente Lula sancionou o PLN que garante os recursos para a aplicação do Piso Nacional da Enfermagem. Uma grande vitória das enfermeiras, uma grande vitória dos enfermeiros, dos técnicos, uma grande vitória da enfermagem brasileira, da saúde pública brasileira e do Sistema Único de Saúde. Viva o SUS! E nós estamos avançando. O governo Lula, o Brasil voltou para ser feliz e voltou para cuidar das pessoas, cuidar da saúde pública e fortalecer o SUS. Participamos ainda da Conferência Livre de Educação Popular em Saúde na Fiocruz e também realizamos uma audiência pública para tratar da saúde mental materna nesse mês de maio, que é o Maio Furtacor, dedicado a cuidar a atenção da saúde mental materna, uma lei da autoria da deputada Arlete Sampaio, que a gente tem muito orgulho aqui no nosso mandato e a nossa audiência pública, para mobilizar poder público, sociedade civil e pensar em políticas públicas para a gente cuidar da saúde mental, políticas públicas para combater a violência obstétrica, enfim, cuidar da saúde sexual, reprodutiva das mulheres, cuidar dessa agenda tão importante numa sociedade machista, misógina, que ataca e violenta muito as mulheres. Esse é o compromisso do nosso mandato. Semana também com Câmara na cidade, estivemos presentes em Sobradinho, ouvindo a demanda da população e reafirmando que é mais do que ouvir, que é importante, obviamente, a Câmara chegar nas cidades, a gente inverter a lógica do orçamento. É importante que o DF volte a ter o orçamento participativo, uma experiência que funcionou muito bem na época dos governos petistas da cidade. Na semana também que o governo federal lançou e tem lançado em várias cidades, em vários estados, o PPA participativo. É preciso democratizar o orçamento público para que as demandas da sociedade possam, de fato, virar prioridade no orçamento. Semana com mais 2 plenárias da esperança do nosso mandato, uma no plano piloto e a outra em Samambaia. A gente segue também escutando as demandas da população, organizando as lutas nas cidades, a luta dos movimentos. Nosso mandato está aqui para isso, para ser instrumento coletivo das nossas lutas sociais e também acolher as demandas que a gente tem escutado para elas serem transformadas em políticas públicas, mas também instrumento da nossa fiscalização, e temos cobrado muito do governo ibanês, que infelizmente maltrata demais o nosso Distrito Federal. Inclusive nessa semana tivemos uma importante vitória da ação do nosso mandato, da tentativa do governo ibanês, de mais uma retirada agora no Noroeste de catadoras e catadoras, e nenhuma ação do governo para garantir o direito dessas famílias, geração de renda, moradia, política pública, benefício socioassistencial, e ameaça de retirada, ameaça de despejo, sem resolver o problema das pessoas. Uma ação conjunta, mobilizada também com a sociedade civil, nós conseguimos adiar essa retirada e vamos continuar cobrando para que o governo federal apresente uma política para resolver o problema dessas famílias, que passa por uma série de ações articuladas: moradia, trabalho, emprego, renda, educação, saúde, assistência social.
é preciso cuidar da cidade. Participamos também da aula inaugural do curso popular para os pré-candidatos ao Conselho Tutelar. É muito importante a gente ocupar esse espaço com aquelas pessoas que têm compromisso em defesa dos direitos humanos, em defesa dos direitos da criança e do adolescente. Então você que quer participar, quer se candidatar, fique atento aqui nas nossas redes sociais, nós vamos divulgar material para a gente poder, de fato, fortalecer esse importante instrumento de defesa dos direitos das nossas crianças, em defesa também da democracia, para a gente fortalecer os conselhos tutelares da nossa cidade. E essa é uma semana que ficou pesada para a família Bolsonaro. Na semana passada, Bolsonaro acordou de manhã cedo com um barulho, toque, toque, toque. Essa semana, o barulho que está na cabeça dessa família é o tic-tac, porque a hora está chegando, eles vão ser presos por todos os crimes que cometeram. O cerco está fechando e Bolsonaro e sua família vai ser presa e vai ser responsabilizada pelos crimes contra o povo brasileiro. E nós vamos seguir nessa pressão para ter justiça nesse país, para que a gente nunca mais tenha ditadura, fascismo, a violência e ataque contra os nossos direitos. Acabou com essa história de milícia que atenta contra a democracia, atenta contra a vida dos brasileiros e brasileiras. Bolsonaro, sua hora está chegando. Bom, gente, se você está vindo nosso vídeo, nosso resumo da semana, não esqueça de curtir, comentar, compartilhar, divulgar nas suas redes também. E semana que vem a gente está de volta. Um grande abraço, nos vemos aqui nas redes e nos vemos também nas ruas e nas lutas.